Parte dessa programação, pediram alguns pais que dessem o seu testemunho a respeito desse papel que nós homens ocupamos. Nem todos são, mas alguns de nós assumem esse papel de ser pai. E pediram para que a gente testemunhasse, né? O que é isso? Eu fiz algumas anotações aqui para nortear a minha conversa, que é curtinha, né? Bom, primeiro, nós não somos preparados para ser pais, né? As mulheres são, as meninas desde pequenas, elas ensaiam essa atividade, esse verdadeiro dom que Deus dá, que é ser mãe. Mas nós pais não somos preparados para isso, né? Não está no centro das nossas atenções. Um garoto cresce, vira adulto, ele pensa em casar, pensa em ter uma profissão, a família ele sabe que virá, algum momento, mas não é o tema central. Por isso, isso nos assusta quando acontece. E é o que aconteceu comigo, né? Eu e minha esposa nos casamos, ficamos 6 anos sem filhos, e depois veio nossa primeira filha, a Carolina, né? E é interessante, porque é um momento de uma verdadeira preparação para algo que você não ensaiou, né? É a primeira vez que você está fazendo isso. Eu lembro do curso pré-natal que nós fizemos, né? Onde você vai lá aprender a trocar o neném e coisa desse tipo, e nós, homens, fazemos aquela cara de que está tudo tranquilo na frente das nossas esposas, e quando os homens se encontravam sozinhos, um olhar para o outro e falar: ai meu Deus, como é que vai ser isso? Né? Mas foi muito legal. Sabendo que seria pai, um monte de expectativas passou a dominar minha cabeça. Uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de continuar, uma responsabilidade de prover, de sustentar, coisa que eu não tinha tanta preocupação quando estava apenas com a minha esposa, com a minha mulher, né? Você passa a ter uma visão diferente da vida, e foi o que aconteceu comigo, né? Então foi um momento de bastante expectativa, muita felicidade e muita preocupação também pelo que viria pela frente. E aí aconteceu, né? Nasceu nossa primeira filha, nasceu nossas 2 filhas, mas a primeira filha foi muito interessante, a gente não estava preparado para nada, né? E quando aconteceu, deu aquele susto, e foi muito gostoso, né? Foi muito gostoso. Eu até assumi um pouco o papel de mãe. O primeiro banho na Carolina, ainda no hospital, quem deu fui eu, né? E aí nós levamos a Carol para casa, e aí foi aquela história de se acomodar, né, com um ser novo que está em casa. Como é que é? Por um tempo, né, a gente esqueceu o que é comida quente, né, o que é cama seca, né, e tantas outras coisas. Nós tivemos algumas dificuldades, e eu acho que isso acontece na cabeça de qualquer pai, né? Nós, quando estamos com as nossas esposas, antes de ter filhos, a gente tem uma atenção de 100% delas, né? A gente se acostuma com isso. E a chegada do filho é um momento de mudança, porque você sabe que a atenção da sua esposa vai ser dividida com outros seres, com outras pessoas, pelo resto da sua vida, pelo resto da vida dela, porque filho é filho, né? E foi interessante para mim, como pai, ter que se adaptar a isso, saber que eu teria uma atenção parcial da minha esposa e saber conviver com isso, né? Quando eles são pequenos, a gente tem que abrir mão, né? Abrir mão de prazeres para poder dar sustento, esquecer por um tempo, né, essas coisas que são boas, né? Comida quente e cama seca, né? Sem xixi de criança, né? Quando são crianças, adolescentes, é um outro desafio. Você precisa saber separar a amizade de responsabilidade, afinal você tem que educar, né? Então você não pode dizer sim a todas essas coisas que eles pedem. Você precisa aprender a dizer não, você precisa orientar, e você precisa mostrar um exemplo, né? Então isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu senti que efetivamente eu teria que me comportar de uma maneira melhor, porque minhas filhas estariam me olhando, né? E é isso, nossos filhos estão nos olhando, eles estão olhando o nosso papel, estão olhando a maneira como a gente se manifesta. Nós somos o maior exemplo, né? E a família, na verdade, é a base de tudo, né? Uma família saudável, você terá pessoas saudáveis, cidadãos saudáveis, responsáveis, éticos e por aí afora. Então, nosso papel é muito importante, né? Bom, aí elas estão crescendo, né? A Carol está com 18, a Gabi está com quase 17. E aí
Para mim está sendo uma outra revelação, porque elas estão ficando adultas, elas têm suas opiniões próprias. Então eu, como pai, né, estou aprendendo agora, há poucos anos, e com muita orientação da nossa igreja, né, a respeito de ter respeito por elas, efetivamente. Saber que são seres que estão em processo de formação, mas têm a sua personalidade. Então eu tenho que lidar, né, e lutar todos os dias para respeitá-las, né, para ter um ambiente tranquilo em casa, saber que elas estão começando a fazer opções na sua vida que não são as minhas opções. Então eu não posso projetar nelas os meus sonhos, eu não posso depositar expectativas nelas que são as minhas expectativas, porque elas são seres humanos, elas vão seguir o seu caminho, eu vou ter que respeitar isso, eu vou ter que pedir ajuda a Deus para poder entender todas as opções delas e estar amparando a todo momento, no momento que elas precisarem, né? E é muito bom. Eu acho que como o benefício que a gente tem, o primeiro é reconhecer esse dom da vida que Deus nos dá, efetivamente você olhando esses pequeninos seres que começam a crescer e despontar como adultos, né? E uma sensação muito gostosa, a sensação de amar, né? Eu acho que nada supera o amor de mãe, mas o pai ama muito também. A gente ama do nosso jeito, a gente ama com as nossas preocupações, às vezes com a nossa dureza, às vezes com a nossa frieza, porque o homem foi criado até hoje para não demonstrar seus sentimentos. Graças a Deus isso está mudando, né? A gente está conseguindo se abrir um pouquinho mais, né? A sociedade está deixando, né? E é uma coisa muito importante. Eu acho uma maravilha e eu agradeço a Deus pelos presentes que Ele me deu. Muito obrigado. Que a família comece feliz a Deus de paz, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher